Meu irmão, eu fico pensando como deve ser a mente de um cara livre, um cara que vive num país livre, um cara que vive num, num estado de liberdade plena, ou quer dizer, mais ou menos plena, e defende ideias completamente ultrapassadas de que o Estado ele deve dominar tudo, ter o controle de tudo, inclusive da propriedade privada, que é um dos pilares do capitalismo, e fala isso como se fosse a melhor maravilha do mundo. Esse cara aí, ele é um comunista, mas ele não é um comunista desses que a gente vê na internet, tipo, que defende a esquerda e Lula e tal, não. Ele é um comunista, comunista mesmo, ele é comunista. Ele tem ideais comunistas, assim como tem alguns que são capitalistas, que é a maioria, assim como tem uns que são ancapso, são aqueles caras que defendem o não Estado completo. Esse cara é um comunista. E as ideias que ele dá com relação à propriedade privada são ideias que faz com que você, que não entende nada de política, se você for daquele tipo que não entende nada de política, e você fala assim, que não quero saber de política não. Esse cara aí, as ideias dele faz com que você odeie mais ainda a política e odeie mais ainda o Estado. Observe as ideias que esse cara dá com relação à ideia dele, ao que ele pensa que deve ser a relação do Estado e a propriedade privada. Espi só. Espi só. A exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá, o que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. Propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. Os marxistas. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, dos meios do trabalho. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mesmo a mão de obra, Sim. matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio para si. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como com o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro com o trabalho dela e ela transfere para você. Por quê? Porque você detém aquele meio. Mas ela não trabalhou para ter aquele imóvel? Isso está para além da questão. A questão é... Você entendeu o argumento do cara? Você entendeu? Tipo assim, eu nem tinha escutado essa resposta essa resposta não tinha nem escutado essa pergunta aí de Petri pro cara. Mas eu já tinha pensado nisso aqui, só ele falando aí, eu já tinha pensado aí. Quer dizer que eu trabalhei muito, bastante, comprei uma casa. Pronto. Peguei essa casa e falei assim, eu não quero essa casa não, essa casa é muito grande. Eu vou alugar ela, vou morar numa casa menor e vou alugar ela. E aí, uma pessoa vem, quanto que é? X. Ah, eu não quero não. Quanto que é? X. Ah, eu quero. Aí eu alugo a casa. Na mentalidade desse cara aí, eu estou explorando o cara que alugou minha casa. Porque o cara trabalha e pega parte do dinheiro dele e me dá pra pagar o aluguel. Meu irmão, é muita
é muito esterco na mentalidade de um cara desse. Ou será que um cara desse faz uns raciocíniozinhos? Você tava entendendo que viagem? Quer dizer, tá bom, beleza. Os burgueses, a ideia dele, os burgueses, eles detinham as propriedades privadas, eles tinham as fábricas, eles tinham as fazendas, enfim, ele detinha de tudo aquilo que seria produzível. A ideia dele é como se o cara tivesse obrigando a mim, que estou precisando de trabalho, ir lá e trabalhar, sendo que eu vou no lugar onde eu estou precisando trabalhar e pergunto pro cara quanto que o cara tá pagando. O cara vai me falar, eu tô pagando X. Você quer? Quero. Pronto. Se não quer, você vai procurar outro. E outra coisa, durante todos esses anos em que houve essas discussões sobre capitalismo e socialismo, o socialismo e o comunismo sempre vieram com essas mesmas ideias de propriedade privada e tal, e tal, e tal, enquanto quem corria por fora estava buscando, sabe o quê? Dentro do próprio capitalismo, fazer com que houvessem leis que melhorassem a situação de trabalho das pessoas que eram a mão de obra. E é óbvio que todo mundo sabe que há 20, 30, 40 anos atrás, principalmente depois das guerras que houve, os países eram praticamente quebrados, destruídos, em que o povo precisava gerar riqueza para o próprio país. Então, as pessoas, os grandes empresários, os grandes burgueses, como assim eles gostam de chamar, eles, logicamente, eles se aproveitavam daquilo que a galera tava passando. A galera às vezes tava passando fome e tudo, e ofereciam um trabalho, uma carga de trabalho elevada com um salário pequeno. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, em que até hoje se tenta se equivaler à mão de obra com o que você ganha. Não o Estado tomar tudo, se baseando nessa ideia, e pagar para você o mínimo. Você vê o que é que acontece. Ele vai discorrer o discurso dele aí mais tempo aí, e você vai ver a mentalidade do cara, que ele fala da Coreia do Norte, como se a Coreia do Norte fosse a Suíça. Lá é tudo legal, fala chega, aparece um coraçãozinho no olho do cara, de tanto amor que o cara fala. Você só deve ser Ai, rapaz, que viagem, velho. Mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. Mas é isso que ele não tá conseguindo entender e que ele não tá conseguindo explicar. É que num país livre, num lugar livre, se eu tenho um imóvel, se eu tenho uma loja, se eu tenho um prédio para alugar, se eu tenho tudo isso, não é eu que vou dizer a quem vou alugar. Esse imóvel ele pode ficar lá anos sem alugar, porque depende do interesse de quem quer. De repente você viaja, de repente você arruma um trabalho em outro estado, e aí você chega lá no outro estado, você não tem moradia, você não tem casa, você não tem... você não comprou uma casa, não comprou um apartamento, não comprou nada, você não tem moradia. Aí você faz o quê? Eu vou alugar uma casa para morar. Aí quer dizer que nesse modelo que ele tem na mente dele aí, nem eu poderia alugar por livre e espontânea vontade, nem um cara que tem a casa poderia me alugar por livre e espontânea vontade. Agora imagine só que mentalidade desse cara. Pra você ver, tem documentários e documentários aí, tipo assim, tem documentários que são de cara assim, que não tem respaldo na internet, tem documentários que são de pessoas sérias, tem documentário até da Discovery que fala aí sobre alguns países socialistas, inclusive Cuba. Lá em Cuba, as pessoas alugam os próprios quartos. Tem sites clandestinos, entre aspas, de Cuba, que quando você vai para Cuba, as pessoas te alugam a própria casa, divide a casa no meio para alugar para você morar lá, para eles conseguirem ter um dinheiro para se sustentar. No modelo desse cara aí, isso não pode. E na realidade lá em Cuba não pode. A maioria das pessoas fazem isso clandestino, como eu disse anteriormente. É clandestino. Quer dizer, que no modelo que ele tá falando aí, as pessoas não têm nem a possibilidade
de ganhar uma renda extra com uma coisa que ele tem, que ele conquistou, que ele conseguiu. É tanto que lá em Cuba, se você tem uma casa, a casa é sua. Porém, você não pode vender, você não pode alugar, você não pode, se você viajar para fazer qualquer coisa em outro estado, em outro país, seja que em Cuba algumas pessoas podem sair sim. Se você passar 2 anos sem voltar para sua casa, o estado toma a sua casa e passa para outra pessoa. Tamanho é a quantidade de pessoas que não têm onde cair morto nesses países. Aí o cara vem com a ideologia dessa. Graças a Deus que é só ideologia mesmo, não tem nada prático que ele tá falando aí, pelo menos no Brasil, né? O imóvel, ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa é própria, as pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. Uhum. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa para outra pessoa. Aí. Sua casa é sua e você que tem que usar. Você tá vendo como ele fala isso com a... Não, a casa é sua. A casa é sua. Você não... A casa é sua. O governo deu a casa pra você. Mas você não podia alugar. Você não pode alugar e nem vender. Mas a casa é sua. A casa é sua, meu amor. O governo lhe deu. Mas se você alugar, você tá fudido. Que maluquice. Você vê que é uma contradição, meu irmão. Ela é sua. Isso é estranho. Você não... Porque se você aluga sua casa para outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere para você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas? Eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel, ou você mora na rua. Como não tem escolha, meu irmão? Escolha. E aí, o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou paga esse aluguel ou mora na rua. Eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Eu imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim. Rapaz, ele mesmo se contradiz. Eu moro de aluguel. Eu moro de aluguel. Eu moro de aluguel. O cara fala. E aí, meu irmão, você vai mandar prender o cara que alugou a casa pra você? Desgrama, velho. Tô fudido com esses caras. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Sim, meu irmão, isso é um fato da natureza. Nem todo mundo pode fazer tudo. Também, o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. Uhum. E aí, a ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Pois é, mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Eu lembro que você perguntou pro Gustavo, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica, tá? Uma dinâmica entre a transferência do fruto de um trabalho de uma pessoa para outra. Através do mecanismo da propriedade privada. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. É lógico, porque você se tá a pessoa incluído, né? a vida inteira. Você não tá fazendo juízo de quem aluga porque você tá incluído, porque você mora de aluguel. Mas você tá fazendo o juízo de quem tem um imóvel e tá alugando para você. Então, se o governo hoje chegasse para você e falasse assim, ó, nós vamos desapropriar o dono dessa casa e a casa vai ser sua se você aderir ao regime, a gargalhada ia ser de coringa, né, pai? Eu já tô ligado como é que é vocês. Compra um imóvel e aluga ele pra poder ter uma aposentadoria, normal. Isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa pra você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis pra ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário. Que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Entendi. Mas não seria melhor uma sociedade Vocês onde todo almejam. mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder alugar para alguém que está começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa? Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser? Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar pra você que é muito melhor. Olha o exemplo. Olha o exemplo que ele vai dar dos países socialistas. Só esse exemplo desse cara, meu irmão. Ai, Deus. O que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas.
Só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso não podia. O que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então, você tinha um prédio de 2 andares, não tem mais. Tomaram. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência. Talo, sabe? Tomaram na violência isso. Agora é estatal. Pô, isso é uma loucura. Fizeram isso em um dia. No dia seguinte da Revolução. Prédio pra cima de X andares. Não é mais seu, agora é do Estado. E aí, o que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Que trabalhava em fábrica, trabalhava no campo, trabalhava em todos os lugares, assim. E aí, eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário, né? De um Estado que não é... Porque o Estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Então, imagina, e não é nem só o aluguel. Somado, aluguel, água, luz, aquecimento, que a Rússia é muito fria, não passava de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então o Estado cobrava um aluguel. Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Tem a ver com diminuir a circulação da moeda. Não tô entendendo eu já tô aqui me bugando aqui já, cara, com a sua inteligência aí. Não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Na evolução do socialismo, a ideia era não cobrar mais. Um exemplo, a Coreia não cobra. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que também não existe na Coreia? Imposto. É porque é o seguinte... Aí os caras, eles ficam falando assim, aí a gente fica confuso, porque a maioria das pessoas entende que o comunismo é uma coisa e o socialismo é outra coisa. Na realidade, o comunismo é a fase final do socialismo, porque a ideia é a seguinte: o socialismo, o Estado ia fazer o que ele falou aí, o Estado ia tomar todas as propriedades privadas, o Estado ia confiscar tudo dos burgueses, né? Os riquinhos esnobadores. Então, tudo ia passar para a administração do Estado e isso envolveria violência. Por isso que ele fala que essa transferência da parte burguesa para a parte do socialismo é uma parte dolorosa, é uma parte que ia gerar mortes, ia gerar guerras, porque ia ser tudo na base da espada, na base do aço, na base da bala. Porque ninguém ia aceitar de livre e espontânea vontade que o Estado simplesmente chegasse na sua casa e falasse: casca fora aí que agora é meu. Ninguém ia aceitar. O cara ia lutar, ia morrer e o Estado ia tomar. Essa é a fase do socialismo. A implantação do socialismo, que foi o que a Rússia fez. A Rússia fez isso. O comunismo é a fase final dessa etapa. Depois que o Estado toma tudo, depois que o Estado confisca tudo, depois que o Estado consegue, isso na teoria, lógico, né? Depois que o Estado consegue deixar tudo trabalhando redondamente do jeito que ele quer, fulano faz isso, aquilo faz aquilo, essa empresa faz isso e tal, tudo redondo, entra o comunismo, que é a parte ilusória que esse cara tá falando aí, que ele é comunista, é a parte da utopia que nunca vai dar certo em lugar nenhum. Que é o seguinte: o comunismo, depois que o Estado fizesse toda a administração socialista, o Estado ia parar de existir. Tudo ia ser do povo. Não ia haver mais Estado. Cada pessoa ia administrar a sua própria coisa. Você tá entendendo? Aí, isso é o comunismo. Isso é o comunismo. As pessoas colocam tudo na mesma balança, mas para a ideologia não é. O comunismo seria um lugar onde todo mundo viveria feliz para sempre, cada um com o seu, porque o socialismo deu isso para eles. Entendeu? Então, por isso que ele fala com esse amor todo que o socialismo... Não, porque o que a gente pensa é uma sociedade que não precisaria disso. Só que isso não... Nenhum país que hoje a galera chama de comunista é de fato comunista. São todos socialistas, porque até hoje não existiu a transição. Nenhum país socialista que conseguiu, por meio da violência, tomar tudo dos burgueses, conseguiu migrar para a parte comunista, porque ninguém que chega no poder,
infinito quer dar esse poder pra ninguém. Principalmente pro povo fudido e pobre. Entendeu? É por isso. Não existe impostos na Coreia. Porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de Ó, ele vai falar da Coreia. desenvolvimento da sua economia que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia com impostos. Olha que merda que esse cara falou aí, man. Irmão, irmão, entenda o seguinte, isso que esse cara falou aí é uma merda que não se sustenta em pé. Você vê até na época de Jesus Cristo, na época de Abraão, na época da Bíblia, de Jesus Cristo e Davi, que matava os... Lá já se pagava imposto para se manter o Estado, a produção, tudo. O cara tá dizendo que... Olha o que ele tá falando aqui. Não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Ó. Na evolução do socialismo, a ideia era não cobrar mais. Um exemplo, a Coreia não cobra. Não existe aluguel na Coreia. Sabe o que também não existe na Coreia? Imposto. Não existe impostos na Coreia. Porque a Coreia conseguiu chegar num estágio de desenvolvimento da sua economia que não é mais necessário enxugar a liquidez da economia com impostos. Então, a ideia... Irmão, a Coreia conseguiu chegar num estado de desenvolvimento da sua população que não precisa pagar imposto. Irmão, eu não preciso ir muito longe, não. É só você clicar no Google aí agora. Aí, no Google, Wikipédia, YouTube, Twitter, qualquer coisa que esteja na internet, Deep Web. Você só digita aí Coreia do Norte. Só digite. Pra você ver a miséria que é lá. Você vê o estado que as pessoas vivem lá. Pra você ver que pessoas morrem, pessoas com 30 anos de idade, parece que tem 15, que não desenvolveu porque não tem o que comer. Um cara disse, tá dizendo que na Coreia chegou a um estado de desenvolvimento econômico que não precisa pagar imposto. Meu irmão, imposto, o mínimo de imposto que existe seria para poder fazer as evoluções necessárias que o Estado precisa. O dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro não nasce em árvore. Para você criar gado, você tem que dar ração, a ração você tem que produzir você precisa comprar não sei o quê. Tudo isso envolve riqueza, envolve dinheiro, não tem como o Estado dar para as pessoas sem recolher de volta o imposto. Não tem como. É caminhar em direção a isso. Mas como você sustenta esse país que não tem... Ninguém tá pagando aluguel e não tem imposto? Como é que isso fica em pé? A questão é a seguinte, o Estado não é financiado por impostos. E isso é uma das grandes falácias que a economia liberal prega, de que nossos impostos financiam o Estado. Isso não é verdade, tá? Nossos impostos... O Estado não precisa dos nossos impostos. Por quê? Primeiro, quando você paga impostos, você paga em real, né? Você paga os seus impostos em real. Da onde vem esses reais? Do Estado. O Estado emite. E o Estado emite todos os dias, tá? O Estado emite e destrói moeda o tempo todo. Então, para que existam reais em circulação, para que você possa pagar os seus impostos em reais, o Estado tem que primeiro emitir esses reais. Então, primeiro o Estado emite, depois ele cobra. Irmão, você não tem noção da imbecilidade que esse cara acabou de dizer aí, man. Você não tem noção da idiotice que esse cara acabou de dizer aí. Você não tem noção da idiotice. Eu não sei... Olha, entenda o seguinte, cara. Só raciocínio no seguinte. Antes de existir moeda, antes de existir ouro, antes de existir a economia como a gente conhece hoje, já existia uma coisa que é chamada de escambo. Uma coisa tinha determinado valor. Tipo, não é valor monetário, mas, por exemplo, o cara tinha uma galinha. O cara sabe que uma galinha vale mais do que um ovo. O cara sabe que uma galinha vale mais do que um ovo. Aí o cara fala assim, porra, eu tenho 10 galinhas, mas não tenho nenhum ovo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma galinha e trocar por uma dúzia de ovos, porque uma galinha vale uma dúzia de ovos. É um exemplo bem raso, mas entenda. Aí o cara pegava assim, pô, eu tenho 10 galinhas, mas não tenho ovo, eu quero ovo. Eu vou lá na feira, levar minha galinha. Quanto é essa galinha aí, velho? 10 ovos. Existia um valor naquela galinha. Existia um valor naquela galinha. O cara pega a dúzia de ovos, dá pro cara, o cara entrega a galinha. E foi evoluindo. Na sociedade, a sociedade, quando foi evoluindo, achou por melhor fazer o seguinte, bom, se essa galinha vale uma dúzia de ovos, o que é que eu vou fazer? Eu vou cunhar uma moeda, vou cunhar, seja lá, uma pedra, vou cunhar, sei lá,
qualquer coisa que seja, que o Estado determina que aquilo tem um valor de 1 dúzia de ovos. E se tem um valor de 1 dúzia de ovos, tem um valor de uma galinha. Então, com aquela pedra, com a cara do governador, com aquela pedra, você chegava na feira, você escolhia, eu quero comprar ou 1 dúzia de ovos ou uma galinha. Então, tem que ter a riqueza. Quando as guerras começaram, lá na época de Noé, por questões de dinheiro, por questões de ouro, já naquela época se descobriu que o ouro valia muito dinheiro, então os governantes decidiram cunhar tudo em ouro, para que, quando você fosse comprar alguma coisa, cada moeda de ouro iria representar uma quantidade de coisas que você ia conseguir comprar. Não tem esse negócio que o Estado tá aqui do nada, aqui não tem nada. Eu não tenho nada, não. Ah, faz o seguinte. Quebra 4 pedras aí. Quebra 4 pedras aí e leva lá na feira lá. Aí o cara tá com 4 pedras na feira e só tem uma galinha. E aí ele vai comprar o quê? Com dinheiro se não tem. O cara tem que quebrar a pedra baseado no tanto de galinha que tem. Pra ele poder trocar essa pedra pela galinha. Maluquice esse cara tá falando aí que o Estado não precisa, não. É só chegar lá e mandar imprimir o dinheiro. E só chegar lá e botar. É maluco, rapaz, que viagem desse cara, meu irmão. Cheguei de volta depois. O Estado primeiro emite a moeda que ele, a moeda fiduciária, que é a moeda, que é a moeda baseada em confiança, né, no Estado. Deus do céu. Emite essa moeda e para garantir que essa moeda esteja em circulação e seja aceita, um dos mecanismos é o próprio imposto. Por que você usa o real e não usa, sei lá, kwanzas, sabe? Não usa garrafas de água para pagar? Porque o Estado te cobra impostos em reais. Então ele força essa moeda a estar em circulação. Esse é um mecanismo. Não. Outra coisa, o Estado cobra impostos para enxugar a liquidez da economia, para tirar moeda de circulação. Isso tem a ver com a saúde da própria economia. Pra voltar pro cofre público. Não volta, é destruída essa moeda quando ela é recolhida. O Estado cobra. Ó, entenda o seguinte. Qual é a forma? Qual é a forma pro Estado, pro governador, pro rei, pro ditador, pro imperador? Qual é a forma, a melhor forma, mais fácil dele conseguir financiando as suas benesses sem precisar estar em guerra? Acabou a guerra, tá todo mundo em paz. Mas uma das formas que os reinos, os reinados, os imperadores conquistavam riqueza era na guerra. Eles iam pra guerra para destruir outro reino, para poder pegar a riqueza daquele reino e transferir para ele. Pronto. Mas quando acabava a guerra, o reino não estava em paz. E aí, como é que eles iam conseguir mais dinheiro? Simplesmente daquelas pedras que ele mandou quebrar, que valiam uma galinha, ele falou assim agora, olha, essa pedra vale uma galinha, mas quando você comprar uma galinha, metade da galinha vem para mim. Vocês entenderam a ideia? Quando você pegar essa pedra, que você comprar uma galinha, você comprar 1 dúzia de ovos, meia dúzia de ovos vem para mim. E o resto é seu. Isso é os impostos. Você trabalha e você pega uma parte do que você ganha, dá pro governo pagar as benesses dele. Que é por isso que a galera luta por impostos menores. Para você pagar menos pro governo. Entendeu? É por isso. Não tem nada a ver o que esse cara tá falando aí. Esse cara tá falando aí, eu não entendo como é que Deus dá tanta inteligência, tantos cérebros a uns e coloca um bolo de fezes na cabeça de um homem desse. Ela é destruída? Ela é recolhida, destruída e o Estado emite de novo. Porque dá a ilusão, quando a gente fala cofre, dá a ilusão de que quando a gente paga o imposto, o Estado pega o dinheiro e guarda num baú. E quando ele precisa para financiar alguma coisa, ele abre o baú e tira o dinheiro. Não é assim que funciona. O Estado tira moeda de circulação e depois emite mais moeda. O Estado está emitindo e destruindo moeda o tempo todo. Porque, novamente, o Estado não é a sua casa. A economia da nossa casa é contabilizada desse jeito. Se a gente não tem a moeda lá, a gente não consegue pagar. A gente não consegue emitir. Mas se eu tivesse uma máquina de dinheiro, eu O Estado isso. emite. O Estado pode emitir moeda. Entendi. Ele tem a capacidade de emitir. E, inclusive, essa coisa de que... É por isso que existe a inflação. É por isso que existe a inflação, meu querido comunista. Fezes no cérebro. Por isso, porque o Estado, ele emite mais moeda do que tem riqueza. Ele emite muito mais moeda do que ele tem de riqueza. E para compensar isso, tem que aumentar os impostos para que nós, trabalhadores, que bate marreta o dia todo, que tá fudido trabalhando, a gente pague
essa diferença. É nós que pagamos essa diferença. Entendeu? Por isso, como é que você tá me dizendo que a Coreia do Norte, o cara manda... faz moeda aí. Vai lá, bota lá o pão lá pros caras comer. Comeu o pão aí, pronto. Derrete essa moeda aí, não quero mais não, faz mais. Não tem lógica nenhuma o que esse cara tá falando aí, velho. Não tem lógica nenhuma, meu irmão. A expansão da moeda é algo ruim para a economia? É uma coisa que não se verifica, porque a própria dinâmica de expansão do capitalismo demanda uma moeda que consiga se expandir também. Expansão da moeda é imprimir dinheiro. De expandir a base monetária, né? Ampliar a quantidade de moeda em circulação. Tá. A expansão do capital demanda essa expansão da moeda por si só. E nesse momento deve ter um monte de economista liberal tirando a calça pela cabeça, né? Porque muita gente ainda defende com unhas e dentes que sim, o Estado liberal é não, é financiado todo tipo pela de moeda, economista, até de esquerda. O Estado é Você tá financiado falando é uma pelos merda. impostos. E não é, tá, gente? Isso não se verifica, isso não faz o menor sentido. O Estado emite a própria moeda, ele não precisa dos nossos impostos para se sustentar. A exemplo da Coreia. A Coreia é uma economia que se sustenta sem impostos, porque ela não precisa de impostos para se sustentar. Não é assim que a economia do Estado funciona. Mas aí, Só dar uma pausa aqui. Quem chegou até esse momento do vídeo aqui, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Coloca aí no próprio YouTube, abre uma nova aba aí, coloca no YouTube aí pra vocês assistirem depois. Coreia do Norte, só isso. Coreia do Norte, documentário. Você vai ver mais de 300, vários documentários sobre a Coreia do Norte. Você assiste todos que você vê, todos, e vê se você tem uma conclusão dessa que esse cara falou aí, que a Coreia do Norte tá, praticamente ele tá falando aí que a Coreia do Norte tá igual aos Estados Unidos, em pleno emprego, com a economia estável, riquíssima. A não ser que ele está falando aí da Coreia do Sul, né? Aí eu posso estar enganado, porque como ele é comunista, eu entendo que ele está falando da Coreia do Norte, mas se ele estiver falando da Coreia do Sul, faz um pouco mais de sentido. Mas, por via das dúvidas, faça essa pesquisa aí. Rapidinha. E depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você vai lá e assiste todos os documentários sobre a Coreia do Norte e me diz se o que ele tá falando aí tá correto. como é que ela imprime o dinheiro e usa ele, é isso? Sim, e aí como boa parte por exemplo, da circulação de mercadorias passa pelo aparato estatal, quando você compra alguma coisa no mercado, o dinheiro volta pro Estado. Então, Isso é um imposto, né? Mas Como assim? Não, eu tô me confundindo todo Mano, agora. que esse cara Não tô entendendo pelo essa- amor de Deus, Como que a Coreia pizza enxuga? é essa? Como que a Coreia enxuga Porque se você for jogando moeda, né? E deixar ela em circulação sem recolher, aí isso pode dar um choque de demanda, né? A questão é, quando você vai no mercado da Coreia comprar, essa moeda muitas vezes volta pro Estado, porque o mercado é gerenciado por um aparato estatal. Porque ela mesma produz a parada, então... Então a questão Que sentido faz isso aí? Pelo amor de Deus, que sentido faz isso? Véi, não tem sentido nenhum, meu irmão. Vai ter que chamar como é o nome do cara lá do porra, meu irmão. O cara que analisa. Porque tem umas horas aí que ele dá umas bugadinhas assim que o cara que sabe interpretar ali sabe que ele tá mentindo já. Ele tá criando... Ele tá querendo criar uma coisa que não existe pra poder... Ele tá percebendo que Petri tá meio ali, meio lá, meio cá, e tá tentando convencer da ideia, porque não tem noção nenhuma. Que noção tem? Se você emitir moeda e aí o cara vai comprar... Eu tô tentando aqui fazer o raciocínio dele. O Estado emitiu as moedas. E aí eu, sei lá, não sei como é que é o sistema de trabalho nesse mundo que ele tá desenvolvendo aí, mas eu trabalhei e peguei meu salário. Esse salário foi dado pelo governo, que é as moedas que o governo me deu. Aí eu peguei essas moedas e fui comprar pão. Fui comprar pão com essas moedas. Só que o pão, o próprio governo que fez também. Então, eu pego a moeda, dou pro cara e o cara me dá o pão. E aí a moeda que eu dei pro cara volta pro governo. Que maluquice, não tá entendendo esse raciocínio. Não era muito melhor o pão tá lá? O pão tá lá, eu vou lá pegar o pão, pronto. Trabalhar por comida. Antigamente a galera não trabalhava por comida aí, a galera que os burgueses chicoteavam até a morte, trabalhava por comida. É esse mesmo esquema que ele tá falando aí. Era só eu chegar lá na padaria. Pô, eu quero 12 pães aí, velho. 12 pães, pronto. Qual é a sua meta do mês aí? Porra, minha meta do mês aí é 50 pães.
Aí você já bateu 49 aqui, toma aqui. Pegava meu pão e ia embora. Aí o governo ia olhar assim, pronto, faz mais tantos pães aí pra ele pro mês que vem. Que lógica tem o governo fazer a moeda, me dá, eu pago o pão e depois a moeda volta pro governo e o governo destrói a moeda? Meu Deus do céu, que viagem, velho. Que viagem. Esse cara não fumou alguma porra, não é possível. Questão Ela é o dono da... Tá, eu entendi. Boa parte dos mercados são estatais, Saquei. sabe? E aí quando você vai no mercado comprar, você paga essa moeda pro... Esqueci qual que é a moeda da Coreia agora. Você paga essa moeda pro mercado, essa moeda volta pro Estado. Tá. E aí é a mesma dinâmica, sabe? De recolhimento, destruição e emissão de moeda. Aham. Mas a ideia é... Dá pra gente chegar numa economia que tem uma estrutura que não cobre impostos. No caso da União Soviética, eles não conseguiram chegar nesse estágio de desenvolvimento. Mas aí é se tudo for produzido pelo Estado. Irmão, eu sei que esse vídeo vai ficar longo. Só o vídeo de Petri aí tem 21 minutos. Como eu tô aqui parando e dando pausa e blá blá blá, deve ficar longo. Então eu vou parar por aqui. Mas a ideia era mostrar pra vocês o seguinte. Provavelmente, durante a semana, eu vou fazer mais alguns vídeos desse cara aí que eu gostei. Eu gostei de ver as merdas que ele fala. Porque as merdas que ele fala com embasamento de quem conhece a parada, de quem tá por dentro, de quem estudou a merda por dentro, entendeu? Eu vou assistir alguns vídeos dele. Mas, pra finalizar, eu quero dizer o seguinte. Sempre que algum cara como esse aí vem falando alguma coisa pra você que parece ser bonitinha no seu cérebro, tem alguma coisa errada. O mundo não é tão simples assim. O mundo não é tão bonitinho assim. Então, quando o cara fala assim, não, porque o governo vai fazer assim, aí você tem que pesquisar várias outras fontes, até o suficiente para que você desenvolva um raciocínio seu sobre isso. O raciocínio tem que ser seu, baseado em tudo que você vê. Não um raciocínio enviesado, um raciocínio já direcionado para o que você quer, como ele faz. É um raciocínio seu, que você fala assim, não, mas isso aí não tá batendo as ideias. Não tá batendo as ideias. Entendeu? Como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou trabalhar pra caramba? Vou comprar um apartamento, aí eu quero alugar um apartamento pra ganhar um dinheiro extra enquanto eu moro em outro lugar e eu não posso. Entendeu? É isso que você tem que analisar. Você vai, pesquisa, vai na internet, pesquisa sobre a Coreia do Norte, pesquisa, assiste todos os vídeos possíveis que você conseguir e lê qualquer coisa e vê se as ideias desse cara aí tá batendo. Aí você vai fazer mais ou menos um parâmetro se vale a pena ou não acreditar nas desse cara aí que ele tá falando aí.